Olá, seja muito bem-vindo ao ABZcast, a mais um episódio hoje especial. Temos um convidado hoje que é o Dr. Fernando Borges, ele que é especialista em transplante capilar. E hoje a gente vai bater um papo legal aqui, tirar dúvidas, insights, conhecimento e vai ser algo bem legal. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui, tá? A gente já estava esperando aqui, né, o seu parecer pra gente trocar essa ideia, porque é um assunto muito importante, o transplante capilar, né? Com toda certeza, vem crescendo muito, né? A procura. Não, isso é muito bacana. Eu mesmo tenho muito interesse, né? Então, assim, olha aqui, né? Não vamos perder tempo, não, Em hein? nome de Jesus, eu já profetizo que depois desse dia, meu cabelo vai crescer aqui muito, hein? Fala pra gente um pouquinho, quem é o Dr. Fernando? Então, doutor Fernando, na parte do transplante capilar, é algo hoje que toma conta da minha vida, né? Minha mulher, às vezes, até fica um pouco brava comigo. Meia-noite eu tô no Instagram respondendo dúvidas, às vezes. Eu faço questão de ser à frente ali, né? Os pacientes muitas vezes procuram eu primeiro, em vez de procurar a clínica, né? Entendi. A administração da clínica ou o telefone da recepção. Então eu gosto muito disso aí. Agora, quem é o Dr. Fernando, né? O Fernando. Fernando Cabelo. Desde lá do 2º grau. Eu sou um cara muito curioso, gosto de mexer com tudo. Então faço muita coisa fora da medicina também. E muito brincalhão. Muitas vezes eu deixo esse lado brincalhão na hora que era para ser sério ali na consulta, né? Deixo esse lado prevalecer. Como meu público, na maioria, é masculino, isso acabou sendo uma coisa boa na minha profissão. Eu tenho muito mais amigos pacientes do que pacientes. É o contrário, né? Eu tenho mais pacientes amigos hoje. Os pacientes acabam se tornando amigos, né? Pesco junto, almoço junto, vou para churrasco com um paciente. Tô arrumando um monte de amigo nessa pegada aí. Que legal. Não, e isso é muito bom. Eu acredito assim, acho que para todo mundo hoje que tá no business, no negócio, os clientes acabam se tornando os amigos, né? É mais fácil um cliente comprar do que muitas das vezes o amigo, né? Isso aí é verdade. Né? Tava conversando com um amigo meu que dono de supermercado, ele falou exatamente isso para mim. Não, eu vejo isso acontecendo em todas as áreas. Comigo também é a mesma forma. Tudo acontece isso, né? Daqui a pouco a gente vai estar fazendo alguma coisa junto aí também, né? Porque vai virar cliente. E eu queria te fazer uma pergunta muito importante, que é: qual a maior causa, os principais causas para a queda de cabelo? Então, aí a gente vai até separar essa questão queda de cabelo, né? E o que é calvície androgenética. Então, a maior causa de queda de cabelo é a calvície androgenética. Tanto para o público feminino também, eu opero bastante mulher com calvície androgenética, andro de homem, genética que vem no DNA. E os homens, né? 99% dos meus pacientes vão ser do sexo masculino com a calvície androgenética, que é aquela herdada, familiar. Aí muitas vezes o paciente questiona, mas meu pai não é careca? Tá, a gente tem que avaliar bilateralmente. Mãe, pai, 4 gerações anteriores. Então vai achar um genzinho ali, vai achar um parente careca ali. Não depende só do pai e da mãe, na verdade é uma genética de geração ali, hein? E geralmente os casos piores têm herança bilateral, vai ter parentesco com calvície dos dois lados. Aí, no começo da explicação, eu falei separar queda de cabelo de calvície, né? Então vamos pegar especificamente a calvície androgenética. Queda de cabelo é uma coisa normal, de 150 a 200 fios por dia em qualquer ser humano. Acima disso, a gente pode enquadrar no eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo excessiva, aquele cabelo que você vê no chão, na cama, no ralo, que geralmente é pós-trauma cirúrgico, pós-trauma anestésico, pós alguma doença, que é um trauma orgânico, Covid é um grande exemplo, trauma psicológico, né, estresse, cai muito cabelo. Esse cabelo vai cair, vai nascer de novo, fatalmente, tá? Agora, a calvície androgenética é uma atrofia do fio. O fio vai ficando fininho, fininho, você vai vendo o fundo da cabeça, até que esse fio atrofia e chega à sua morte e não existe mais folículo ali naquela região. Então, essa diferença aí é importante. Entendi. Ou eu vou fazer uma pergunta que eu ouvia muito isso lá na infância. Usar boné acaba afetando o cabelo ali para decair, chegar nesse estágio aí de perder o cabelo? É daquela série Verdade ou Mito, né? É, Verdade ou Mito. Isso aí é mito total. Entendi. Total. Porque eu ouvi muito na infância, você usa boné demais. Eu mesmo usava boné pra caramba, gostava, tinha coleção de boné.
E aí parei de usar um certo tempo porque eu fiquei com medo. Falei, cara, eu vou ficar careca, né? Então aqui, tá no negócio aqui e isso aqui incomoda pra caramba, né? Assim, podemos dizer que o uso excessivo do boné pode causar ali uma perda da qualidade ali do couro cabeludo, um couro cabeludo não muito saudável, sim, né? Uma doença seborreica ali na cabeça. Soa, fica sujo. Isso, mas aí dá ao ponto de um paciente grau 7 de Norwood, que é a última classificação de calvície, né? O paciente que já perdeu tudo aqui na parte de cima. Falar que foi porque usou boné a vida inteira, aí não, é mito total. E o meu caso, doutor? Tem solução? Tem solução, é um caso muito bom ainda para se tratar. A gente está ali mais ou menos no meio da tabela de Norwood. A gente dá uma baixadinha aí para nós. A gente pode classificar aí no. Ó, pro pessoal olhar aqui, que a partir de hoje a gente vai começar já a trabalhar com o doutor para melhorar isso aqui, gente. Ó, pra vocês verem. Vamos fazer aqui uma novelinha para vocês acompanhar esse passo a passo. Eu quero voltar assim, cabeludo. O engraçado é que eu olho no paciente, eu não olho a calvície do paciente em primeiro lugar, eu olho a área doadora, né? A parte aqui. Isso. Eu olho que se ele tem uma boa área doadora. Tenho muita. Excelente, parece ser bem denso, né? Um cabelo que a gente não vê o fundo fácil ali na área doadora. É denso ou é meio duro? Não, é denso mesmo, pertinho. As mudas são bem pertinhas. Entendi. Uma das outras. Então eu tenho possibilidade de tirar mais folículos na cirurgia, né? Entendi. Muito bacana. A gente ainda você não vai escapulir, nós vamos resolver isso. Não, bacana demais. Isso aqui, eu vou falar assim, ó, é algo que não só vejo outras pessoas reclamando, mas pra mim é algo que é uma coisa que me incomoda. Isso aqui me incomoda, sabe? Não tenho problema se falar assim, se fosse pra ficar careca, ficaria. Mas se a gente sabe que tem uma solução, é algo que eu quero poder corrigir isso aqui, né? E ficar ali mais, né? Porque não adianta, né? O cara ser só bonito e ser careca, né? Então, assim, eu quero ter as duas coisas, né? Quero ser bonito e cabeludo. Então... A moldura do rosto ela é muito importante, né? Importante. É uma das poucas coisas. Barba eu tenho muito, né? Agora cabelo aqui eu preciso dar uma... Barba de uns anos pra cá tá assim... Virou febre, moda, né? Eu faço muito transplante de barba. Ontem, por incrível que pareça, foi um transplante de barba. Eu vou te contar um caso aqui, que é até interessante. Eu tinha alergia à minha barba. Minha barba, se ela chegava assim, ó, se pegar um pouquinho aqui, começava a empolar, dar caroço. Aqui, então, não pode nem passar navalha. E aí, eu era muito novo e eu trabalhava com comunicação visual, morava em Goianápolis, atendia Anápolis, Goiânia, aquelas cidades ali mais no interior, Nerópolis, tem umas cidades ali perto de Goianápolis, eu esqueço o nome, Bonfinópolis. E aí eu chegava em algumas empresas, o cara olhava com aquela cara de menino e falava assim, não é você que faz isso não. Ia fazer uma fachada, custava caro, não, você não faz isso não. E aí eu comecei a deixar a barba, minha mãe falava assim, olha, deixa a barba crescer, que você vai ficar com mais cara de homem, mais sério, os caras vão dar moral pra você. E de verdade, eu ouvi minha mãe, comecei a deixar a barba crescer, e aí vem aqueles processos, né? Vem barba fininha, vem melhorando e tal. E aí desde lá eu nunca deixei mais de usar barba. Hoje eu não tenho coragem mais de tirar. Esse foi o meu processo da barba. Eu tinha alergia, falei, vou deixar porque senão eu não vou conseguir trabalhar. E na época era comunicação visual, eu falava, não, tem que melhorar isso aqui. Então, pelo menos a barba salvou, né, muita, graças a Deus, mas o cabelo ficou meio covarde, né? Começou a me deixar na mão, falei, vou ter que procurar alguém pra... Minha mão já tá coçando pra te operar. Restaurar isso aqui, né? Não, muito interessante. Doutor, e o transplante capilar, ele é permanente? Porque hoje eu vejo muito casos de pessoas que fizeram, eu entendo que também tem processo e processo. Vai do profissional também, que deve ter feito ali, mas eu vejo muitas pessoas reclamando que já fez uma, duas vezes e não obteve aquele resultado esperado. Então, como que funciona esse processo pós-transplante? Porque pode acontecer de não dar aquele resultado, porque o senhor falou ali, a gente estava conversando, né, a gente tem um amigo em comum, inclusive, um abraço pro Dr. Vitor aí, fez um transplante capilar e o dele tá, ó, top demais, e ele falou pra mim, falou, Jorge, o resultado tá incrível demais, e eu olho, né, ele tinha um negocinho assim, parecendo aquele negócio de judeu, né? Ele era um grau 5. E aí, hoje ele já tá assim, né, cabeludo ali, então tá bem bacana. Tá. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre, né, esse processo aí. Então, assim, acontece muito de resultados que chegam no final, que é 12 meses, o resultado final, e o paciente
parece que morreu as mudas, e realmente morreram as mudas. Isso geralmente é erro de técnica de implantação ou de armazenamento dos fios, alguma coisa do tipo. Isso tem acontecido muito, está abrindo clínica para tudo quanto é lado que você imagina. Então, os casos corretivos vêm acontecendo muito. Agora, vamos lá naquela questão que você falou assim, como é que é? O cabelo transplantado é permanente? Sim, ele é permanente. O cabelo transplantado é um cabelo livre da genética, livre dos receptores de DHT. A de hidrotestosterona mais a genética é que faz o cabelo atrofiar. Entendi. Então eu plantei esse cabelo, ele não morre, ele não afina. Porém, e o resto dos cabelos que o paciente tem? Por exemplo, vamos supor que a gente te operasse. E se você perdesse resto de fio que você tem total aqui da cabeça? Você precisaria de outra cirurgia. Isso comumente acontece. Por quê? A gente está lidando com uma condição clínica incurável. É genético, é incurável. Não tem jeito de arrancar lá do DNA. Vou tirar o DNA da calvície aqui. Não tem como. Entendi. Mas tem controle. Então aí entra a questão da medicação, que é muito negligenciada por alguns profissionais. Medo de ter que tocar nesse assunto e perder o paciente que ia operar. Eu acho que geralmente é isso. Tá? Tô falando aqui de intrometido, mas acho que seja. Por quê? Porque o próprio paciente tem muito preconceito com a medicação, que é a finasterida, a dutasterida. Por quê? É efeito psicológico muito forte que se criou na medicação, que fala que leva à impotência. E isso não existe. A medicação... Hein? Isso. E a única coisa que o paciente tem, o padrão ouro, são os inibidores do DHT, finasterida e dutasterida. É a única coisa que garante, pelo menos, que a evolução seja lenta ou que às vezes até paralise o processo de perda. Entendi. Né? Nesse caso, eu vejo alguns casos também que a pessoa, antes de chegar no processo de fazer o transplante capilar, ela consegue fazer um tratamento ali, às vezes sai até, né, vamos falar financeiramente mais, né, tem um benefício ali mais rápido financeiramente, vamos falar assim também. Pode ser que a pessoa consiga resolver boa parte com o tratamento. Por causa do tratamento, eu acredito que são vários fatores, como o senhor falou, genética, né? Às vezes também pode ser a pessoa ter uma má alimentação, influencia também na queda de cabelo, ou algum trauma, igual o senhor falou também. Em queda de cabelo, sim, mas na calvície androgenética, que é o grande alvo da carreira de um médico de reconstrução capilar cirúrgica, não. Pouca influência, bem pouco, quase zero. Seria genética mesmo. A genética, no caso, não tem tratamento, ela tem que ser realmente o transplante capilar. Tem controle para não evoluir e recuperar um pouco do que está fino. Entendi. E em alguns casos, a maioria dos casos, e a maioria das regiões da cabeça, às vezes, precisa da cirurgia de redistribuição dos folículos, né? Entendi. Veja bem, a cirurgia ela não é a cura da calvície. Ela pode resolver a calvície, com uma boa área doadora, resolver ela para sempre. Mas não foi a cura, foi uma redistribuição do que estava sobrando para onde estava faltando. Entendi. Então, como é uma redistribuição, veja só, o que eu tirei daqui de trás não nasce de novo também. Sério? Então, e quer entra numa outra questão da cirurgia aí que é importante, a experiência do cirurgião também. Então quer dizer então que se uma pessoa, até quantas vezes ela pode retirar dessa área doadora? Então, isso é muito complicado falar quantas vezes. Eu já fiz pacientes que já realizaram 3, 4 cirurgias na vida. Das minhas próprias mãos, eu já tive pacientes que realizaram 3. Foram bem poucos, talvez uns 3, 4, 5 pacientes. Tá? Isso aí é quando a gente tem uma desproporção muito grande entre a área doadora e a área calva. E aí essa área doadora vai ter que ser muito boa em termos de densidade, de calibre de fio. Porque, por exemplo, se for uma área doadora de um grau 7, que é o grau máximo, já é só o para-choquinho, né? Você pega esse para-choque, quando você examina ele, fica só o para-choque. Você vai lá e examina... Ou a ilha, né? Não, quando tem a ilha ainda é bom, né? Sobra alguma coisa para me ajudar no resultado. Agora, o paciente é totalmente liso, um grau 7 clássico. A área doadora é só o para-choque. Você vai lá e examina esse para-choque, é uma floresta rala de eucaliptos em vez de pé de manga, por exemplo. Então, uma copa pouco frondosa, seria um cabelo fino. E pouco denso. Então, plantaram as árvores dessa floresta longe uma da outra, e não muito perto. Então, esse paciente tem uma matemática muito ruim. Entendi. Muitas vezes eu até contraindico a cirurgia nesses casos, né? E
vai depender do grau da pessoa, porque às vezes eu pesquisava bastante, eu vi alguém falar, 4.000 fios, 5.000, e aí, como que funciona essa questão, assim? Até pra gente poder entender um pouco, porque eu não entendo muito bem essa questão, né? Quanto mais fios, quer dizer que eu retiro mais da área doadora para implantar aqui, porque eu tenho uma área maior que precisa de doação, né? Esse paciente tem que ter um projeto pré-cirúrgico muito bem feito, para ver se dá realmente para executar, mesmo que seja em mais de uma sessão, e se aquela quantidade que você vai tirar de cabelo aqui da região posterior não vai causar um trauma cosmético, assim, um raleamento excessivo ou regiões de alopécia por excesso de retirada. Porque aí o paciente vai resolver uma coisa, cria um outro problema na área doadora. Ela não vai ficar esteticamente agradável de se ver, né? Então tem um limite para se retirar e cada paciente vai ter o seu limite. Entendi. Porque aqui vai ficar ralo também. Assim, com uma cirurgia bem feita não fica, até mesmo na segunda às vezes. Eu tenho vários pacientes que não têm prejuízo cosmético. Mas daí que entra a experiência do cirurgião, bom senso, né? Eu digo que assim, corajoso tem para todo lado, aí, em toda profissão, né? Um paciente tem uma reserva lá de folículos de 5.000 folículos, vamos dizer, um caso hipotético. Ele só poderia retirar 5.000. Aí um cirurgião chega e retira 7.000, vamos dizer. O paciente vai ficar cabeludo, vamos dizer, mas a área doadora é cheia de falha. Será que isso vai ser bom? Às vezes o paciente não vai se importar, mas é o correto. Eu estudei, foi para isso, para resolver uma coisa e criar um outro problema. Então, corajoso tem para todo lado. Eu vejo muito leilão de folículo em internet. É da mesma forma que cresceu muito, né? Essa técnica cresceu assim, todo lugar agora está achando alguém que faz, né? Todo lugar. E eu também encontro todo lugar pessoas também reclamando também. Então, assim, a pessoa pagou. Antes o pessoal saía daqui e ia pra fora. Qual que é o país lá? Turquia. Turquia, né? Muita gente fala, porque vai pra Turquia, né? E eu realmente agora, como tem demais, o povo tá optando, né, muito em fazer aqui. E também é até interessante o senhor falar isso, para o senhor poder falar aqui, né, para o nosso público, qual a importância de procurar um profissional que sabe o que está fazendo, né? Não só qualidade, mas também uma pessoa profissional também. Então, falar um pouquinho sobre essa importância, porque muita gente, às vezes, vai no calor da emoção ou porque, né, não pesquisou o suficiente. Eu mesmo já estou pesquisando há muito tempo, igual eu falei para o senhor, né? Já vem pesquisando há um bom tempo. Em algumas situações achei muito interessante e tinha amigos que já fizeram em alguns lugares. Inclusive, eu te conheci através de um amigo que fez, né? Eu gostei muito. Então, é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Só falou que fez um procedimento errado, você pode causar outra situação, né? Então, é um detalhe importante. Se o senhor quiser falar um pouquinho dessa importância, né? A coisa é muito complicada. Eu já mexi com tudo dentro da medicina, para você ter uma noção. Minha formação inicial foi em cirurgia geral e cirurgia do trauma. Então, trabalhei no Hugo, trabalhei no GOL, trabalhei no Hospital de Aparecida, lá, como é que chama? O Hugo de Aparecida. Então, assim, já trabalhei em UTI, já operei câncer, já operei baleado, já trabalhei... Nossa. Fiquei 11 anos na equipe de cirurgia plástica do meu irmão, Dr. Hamilton Borges, que é meu sócio também. Bacana. Então, acho que a coisa mais difícil que eu já mexi na medicina foi transplante capilar, você acredita? Mais difícil? Não é difícil tanto assim de executar, é pesaroso e tal, mas depois que você adquire a prática, já absorveu a técnica, eu não digo mais que é difícil, mas dar resultado no transplante capilar é extremamente difícil. E não é só a questão da naturalidade, que é o que os pacientes mais buscam. Hoje eu considero que a naturalidade é uma obrigação do cirurgião de reconstrução capilar. Mas a sobrevivência de 100% dos folículos, igual eu pego meus casos hoje, e não vejo um buraquinho de falha, de falta de um pelo ali na cabeça onde eu plantei, eu acho que esse é o maior desafio. E esse desafio veio de mudança de várias coisas na técnica, de trocar até o tipo de anestesia que eu usava, de aumentar a equipe de 3 enfermeiras do começo da carreira, hoje são 6 enfermeiros junto comigo. Então é uma cirurgia de equipe, ela demanda setorizar as coisas ali, né? Separação dos folículos certinho, folículo que nasce um fio, que nasce 2, que nasce 3 ou mais. Separar as perdas, que hoje são muito baixas. Para você ter uma ideia, a literatura fala de 10 a 15% de perda já na extração dos folículos. Tirou 1.000, perdeu 100, vamos dizer. Entendi. Hoje tem cirurgia que eu não perco nenhum folículo. Quando perde 2, 3%. Nossa, então a evolução da técnica foi assim, uma coisa assustadora. Mas eu acho que esse foi o principal.
É lógico. A gente tem que ter experiência, mas tem gente que tem talento. Por exemplo, talento para estética. Eu sempre tive uma percepção muito grande para estética. Então, isso facilita muito. Mas a questão da sobrevivência dos folículos, isso daí foi o maior desafio. O senhor falou que não é difícil em si fazer o transplante capilar, mas depende também o processo ali do paciente, o pós, né, operatório ali, o resultado depende muito dele também? Depende. Vamos dizer que se eu plantar 4.000 folículos na cabeça de um paciente, no outro dia ele vai fazer o primeiro curativo, a primeira lavagem, ele vai para casa sem o curativo enturbante, já vai estar tudo ali livre. Não tem um ponto segurando muda nenhuma. A muda vai cicatrizar ali dentro do seu corpo, vai produzir vaso sanguíneo e ela vai integrar, né? A muda é o enxerto, né? Muda o termo vulgar. Então, se esse paciente, por exemplo, vamos fazer uma... Coçar. Nunca aconteceu, mas vamos lá. Esse paciente está lá dormindo e tal, aí esquece que operou, sei lá, vai passar a mão assim na cabeça. Eita, misericórdia. Vai sair todos os folículos aqui, viu? Todos. Acidentes desse tipo aqui eu já tive alguns. Ó. O paciente sai lá da clínica, passa 1 hora, ele volta correndo. Doutor do céu, fui entrar no carro, bati a cabeça na entrada do carro. Eu só fico pensando nisso, cara. Eu tive, a pior perda que eu tive foi até de um colega, não vou citar nome, um colega médico. Ele saiu, já me mandou a foto do teto do carro dele. Ele é um pouco alto, em torno de 70 folículos pregados assim no teto. Ô, foto bonitinha. Ô, foto que eu adorei. Nossa, e aí? Ironia, tá, gente? Mas aí, assim, o cara teve que voltar na mesma hora. O que faz depois disso? Não tem como resolver isso daí. A área doadora já sofreu uma anestesia, eu só posso reabordar ela daqui a 1 ano. Cicatrizada. Cicatrizada com novos vasos formados. Nossa. O folículo, já chegou paciente que aconteceu isso com folículo num saquinho para eu reimplantar. Não dá para eu reimplantar, ele sofreu contaminação ali no teto do carro. Vou implantar ele ou ele não vai pegar ou vai dar infecção. Então, infelizmente... Doutor, assim, se eu tiver errado, eu quero até tirar uma dúvida. Eu tenho um amigo que ele fez transplante capilar há muitos anos. Eu até fiquei surpreso porque eu achei que a técnica era muito recente, só que ele fez há muitos anos. E aí, o senhor falou de técnica e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a técnica. Ele fez um procedimento que eu não sei qual foi, mas no couro cabeludo dele, tanto na área doadora, tanto na parte de cima, tem uma, não é cicatriz, mas você vê que tirou como se tivesse tirado a pele junto com a área doadora, porque ficou fundo, dá pra você ver. Uma cicatriz, tipo um sorriso. Isso. Tá. E assim, quando você chega perto dele, a gente até tava brincando um dia, ele falou, quando eu fiz, ele falou que foi assim, muito doloroso, e teve que fazer isso e você vê a marca mesmo, assim, como se tivesse tirado o couro mesmo, cabeludo, sabe? E é isso mesmo. É um scalp. Mas ele falando pra mim, falou, Jorge, isso aqui eu fiz uma técnica lá no início, tem muitos anos que ele falou pra mim, e eu achava que era algo recente, né? Eu acredito que hoje deve ser diferente alguma coisa, porque as técnicas mudaram, né? Hoje tem uma certa facilidade do que era antigamente, não sei. Não, é assim, a técnica mãe que surgiu é a FUT, né? Que é essa daí, F-U-T em inglês. Se tirava um scalp da região posterior, de orelha a orelha, uma faixa de couro com cabelo. Fechava-se essa região com linha de sutura, ficava com essa cicatriz em sorriso, que deveria ficar escondida debaixo do cabelo, se realizada na técnica correta, sem exagerar na largura da faixa e tudo. Aí fica uma cicatriz bonita, com a técnica de sutura mais apurada. Só que é uma cirurgia que, hoje em dia, eu não vejo por que realizar essa cirurgia mais, porque tem o trauma da cicatriz. Ela é mais agressiva. Vamos dizer que sim, porque tem corte, tem ponto, né? Uhum. E é uma cirurgia que, muito bem aproveitada, vai dar em torno de 2.000 folículos. Hoje eu não faço quase nada com 2.000 folículos. Muito difícil fazer uma cirurgia que gaste só isso. Entendi. Muito difícil. Eu gasto 2.000 folículos, às vezes, para baixar um dedo de uma paciente e tampar uma entrada. Na testa. Um dedo de testa. Né? É muita coisa, hein? Então, eu vejo essas desvantagens nela. Aí, a técnica que se usa hoje, na maioria das clínicas por aí, no mundo afora, é a FUE. Eu ia falar dela, Follicular Unit Extraction. Então, fala você vai... FUE. FUE. Então, você vai tirar muda por muda. Entendi. Da região posterior, com a microbroca, que praticamente é da grossura do folículo. Né? Vai de 0,8 milímetros até 1 milímetro, por aí vai.
tem até maior, mas aí já cria uma cicatriz um pouco indesejável atrás, né? Já fica um pontinho mais fácil de enxergar. Então o paciente vai ficar, vamos imaginar uma floresta cheia de árvores. Eu tenho que pegar algumas dessas árvores para reflorestar um outro lugar. O que é esse outro lugar? Aqui, vou reflorestar ele. Só que eu não posso deixar o satélite ver que eu fiz uma devastação ali naquela floresta. Então eu tenho que tirar salpicada algumas mudas. É isso que a gente faz na região posterior. Entendi. Né? Eu vou ter que avaliar ali a reserva doadora do paciente, pensando no futuro, porque é uma doença incurável, ele pode precisar de outra, e pensando que eu não posso causar um efeito ruim, né? Não cosmético ali atrás, né? Um efeito de falhas, por exemplo. Entendi. Né? E pensando no paciente que é genético, igual você falou aí que está fazendo, mas pensando no futuro que ele pode vir novamente fazer porque é genético. Então ele está fazendo. E quanto tempo dura esse transplante para quem já tem essa genética muito forte? Tem como fazer algum planejamento para prever? Daqui 10 anos você vai ter que fazer de novo uma manutenção, alguma coisa assim? Ou não? É relativo? Não, assim, em calvícies bem extensas, geralmente os 2 últimos graus da escala de Norwood, 6 e 7. Esses pacientes, praticamente via de regra, já sabem que daqui a 1 ano tem outra abordagem. 1 ano? 1 ano é o prazo mínimo, né? Para se reoperar o paciente. Porque a gente não consegue em uma cirurgia tampar a região inteira. Seriam aqueles pacientes totalmente lisos, da coroa até na frente. Chega, brilha. É impossível, é impossível. E essas palavras são de um cirurgião que eu sou muito fã aqui no Brasil, para mim o maior cirurgião do Brasil, o Dr. Antônio Ruston, de São Paulo. Então, igual ele fala, é impossível, é matemática pura. Eventualmente, caso ou outro, a gente consegue uma cobertura bacana com uma cirurgia, mas tem que ter uma área doadora assim, fora do comum. Entendi. E com o uso de medicação muito religioso também, e conseguindo resgatar algumas mudinhas, alguns fiozinhos que já estavam bem miniaturizados. Mas não tem como falar isso aí que você me perguntou, assim, ó, daqui 5 anos você vai ficar mais careca, eu vou precisar fazer outra. Pode ser daqui 1 ano, como eu já vi várias vezes, o paciente chega sem problema algum na região posterior, um grau 3, com entradas e uma testa maior, você resolve, 6 meses esse paciente manda uma foto, doutor, estou super satisfeito, olha aqui, ó, tanto que tá top. Ele nem faz o retorno de 1 ano para eu ver o resultado final, às vezes. Daqui 1 ano e meio ele liga, doutor do céu, olha a minha coroa, o que está acontecendo? Então ele começou a perder outra região que ele ainda não tinha perdido. É porque, na verdade, o que acontece nesse período, que você falou que até a parte emocional, ela vai acabar afetando também a queda de cabelo, né? Então, nesse período pode acontecer inúmeras situações, coisas que vai afetar, né? E igual eu falei no começo, aí tem que ser muito bem frisado. A única coisa que vai te ajudar nisso daí chama-se tratamento clínico. Inibidores do DHT, a finasterida é o mais famoso. Todo dia, religiosamente, sem medo, tá? Não causa impotência não, gente. Outra pergunta é, fiz o transplante capilar. Até quando, ou a vida toda, eu vou ter que fazer uma manutenção que seja ali de vitaminas, esse tratamento, medicamento eu vou ter que tomar? Eu vejo alguns colegas falando, olha, o problema do transplante capilar é que você tem que ficar tomando medicamento ali toda vez. Se você parar, vai dar ruim. Então eu falo, cara, eu não sei, né? Tô pesquisando também. Isso daí, na verdade, não é por conta do transplante. O cabelo transplantado, ele não precisa de medicação. Entendi. É pro resto do cabelo que o paciente ainda tem. Pra não dar ruim, né? Você tá até o paciente que não tem mais nada para salvar, um grau 7, por exemplo, eu passo medicação até mesmo para esse paciente. Não que a medicação vai me dar mais pelos na área doadora, não tem como. Você nasceu com um número de folículos da área doadora e vai morrer com esse número. Só que essa medicação consegue, às vezes, aumentar o calibre desse pelo da área doadora, 15% a 20%. Então, na falta de material, num grau muito elevado de calvície, eu consigo aumentar a grossura dessa telha que eu vou tampar esse telhado. Então, é bom. Então, hoje, não tem um paciente meu que eu não indico tratamento clínico. Entendi. Doutor, e também o mesmo amigo em comum que fez o tratamento, ele me falou de uma anestesia. Como é que fala essa anestesia aí? Tem hora lá que ela dá uma incomodada. Essa anestesia, como que é? Fala pra gente aí. Então, é dolorosa? Como que é? Acho que todo mundo já teve uma experiência com anestésico local, por exemplo, num dentista, né? Não é nem tanto a agulhada que dói, é o próprio líquido anestésico, ele tem um pH ácido. Então, vai arder um pouquinho. Tem um jeito da gente resolver isso daí, realizando a cirurgia com sedação venosa, com equipe anestésica, com outro médico lá do meu lado, um médico anestesista, né?
Dessa forma, a gente vai ter hipnose, o paciente vai dormir. Vai dormir. Vamos ter analgesia, ele não vai sentir dor. E vamos ter amnésia, que é uma coisa espetacular na anestesia, né? Quando a gente não lembra de um procedimento, de uma cirurgia, por conta da anestesia, isso é maravilhoso. O que você não viveu ali, você não vai lembrar, não vai ter trauma. Mas, Então, mas a amnésia é porque quando o cara acorda, ele fala, nem lembra que ele era careca mais? Aí seria excelente, né? Nem lembro que eu sou careca. Mas é muito comum, o paciente não lembra de nada, só lembra da hora que entrou na porta da clínica. Eu ia perguntar se é doloroso, mas você já respondeu aqui falando Então, que... dessa forma, não vai doer nada, não vai ter... Inclusive, é a forma assim, que eu mais tenho realizado minhas cirurgias hoje, é acompanhado do médico anestesista com a sedação venosa multimodal, sedação consciente. Mandar um abraço aí pro Dr. Francisco, da equipe Delta de anestesia. Para mim, os melhores hoje em anestesia ambulatorial que existe. Bacana. Só faço com eles. Quais são os medos, os tabus, quais são os mitos mais frequentes? Que você chega lá, o paciente vai falar para você, tá um medo, ouvi falar disso, que no final das contas não é nada daquilo. Porque deve ter algum medo ali ou algumas dúvidas mais frequentes, né? Você fala assim, medo da cirurgia em si? Medo do transplante, né? Às vezes ouve demais as pessoas da rua e às vezes não faz porque ficou com medo de alguma coisa ou medo de dar errado. Então, o maior medo que eu vejo é da falta de naturalidade, que se resume para o paciente geralmente na expressão cabelo de boneca. Interessante. Esse cabelo de boneca, várias coisas pode fazer com que o cabelo pareça cabelo de boneca. Um desenho de uma linha frontal chamado hairline, escolhido da forma errada, né? O pessoal desenha muitas vezes muito reto, né? E o cabelo da gente, se a gente for reparar, ele é totalmente irregular, né? Então a gente tem que confeccionar essas micro irregularidades. A escolha dos fios, a gente não vai pôr uma muda de 3, 4 fios aqui no hairline do paciente, vai ficar parecendo uma cebolinha nascendo aqui. Você não é cacatua. Então assim, a gente faz um degradê com esses fios, os de 1, os de 2, depois os de 3, as mudas de 3 fios. Antigamente, quando surgiu essa técnica FUE, não se existiam microbrocas igual hoje, que é o chamado punch, né? O punch hoje, de 1 milímetro, 0,9 milímetros, antigamente se usava punch de biópsia de pele, de 2 milímetros ou mais. Então não se extraía muda por muda, se extraía ilhas com várias mudas. Entendi. Eram verdadeiros plugs de cabelo. Então o paciente ficava com plugs de cabelo bastante afastados, que nascia um tufo de cabelo em cada plug e tampava desse. Então ficava aquele aspecto de cabelo de boneca. Entendi. Né? Hoje, com técnicas de alta densidade de implantação e com essa escolha de ângulo, sentido e direção do fio, tudo isso tem que ser abordado na hora da cirurgia. Não é simplesmente um plantio de milho com talhões e com 90 graus. Né? Isso aí não é cirurgia de cabelo. E a gente pega muito caso assim até hoje. Na verdade, não é. Você não vai sair colocando assim, né? Como você falou aí, né? Vai ficar artificial, não vai dar a cobertura com o fio com 90 graus, né? Antigamente tinha até uma técnica de implantar o fio virado para trás. O fio não nasce virado para trás, o fio tem um certo ângulo aqui para frente, né? Mais agudo. Então plantava-se para trás pensando assim, o paciente deixa o cabelo crescer e cobre a coroa. Entendi. Isso é muito feio, o paciente não quer usar artifícios, né? Ele quer Sim. ter cabelo. Sim. Fosse para usar artifícios, usava uma peruca. Não plantar só um pouquinho de cabelo e jogar para trás. E, doutor, hoje o que mais, qual que é a procura maior? É cabelo ou barba ou cabelo realmente é o que... É a calvície androgenética, cabelo. Porque tem crescido muito, né? Eu vejo que tem muita gente, conheço pessoas que fez o transplante na barba, não tinha barba nenhuma, fez e realmente ficou muito bom. Nossa, tem até um caso, você quer ver? O Ricardo Martins, ex-sócio da My Broker, né? Rapaz, eu tinha até que montar um consultório pro Ricardo Martins lá na clínica, porque depois que esse caboclo operou aquela barba dele, que apareceu de gente. Eu quero igual a do Ricardo Martins. Não, igual não tem jeito, porque você não é o Ricardo Martins. Vamos fazer parecido, né? Aí como que funciona? Só faz tipo... A gente vai cortar hoje o cabelo, tem ali o visagismo. Como que funciona essa parte? Porque só explicou como que o cabelo nasce e tudo mais. Às vezes o cara quer igual o cabelo do Gustavo Lima, que faz aqui uma pontinha aqui pra frente. Já aconteceu, você acredita? E às vezes as pessoas vão querer porque viu que ficou muito bom em alguém. Como que funciona essa parte? Só chega assim, ó, Jorge, vai ficar bom pra você... Como que funciona essa parte, esse planejamento aí? Isso é extremamente importante. A naturalidade vem do conservadorismo, né? Eu pegar um paciente de 70 anos de idade, por exemplo, ele vir com uma foto de 18 anos, falar que quer ficar igual ele era com 18 anos, eu vou infantilizar esse paciente de 70 anos.
Então, assim, é uma linha diferente, é um tamanho de testa diferente, tem que ter uma entradinha, não tem como não ter entrada num corte masculino. Na barba, especificamente, que você me perguntou, igual a questão que você falou aqui do biquinho do Gustavo Lima, né? Eu tento de tudo para convencer o paciente de não fazer esses tipos de coisa. Vai descaracterizar a imagem do paciente, ele pode se arrepender depois. Entendi. Né? A barba vai ser muito parecido com o cabelo. A gente tem denúncias aqui na pele, porque não vai chegar um paciente também que não tem nada, né? Tem denúncias de sentido de nascimento do fio, eu vou copiar aquela natureza dele já, né? Aí uma questão que o paciente aborda muito, você pegar a minha barba e a sua é mais fechada aqui. A minha já é o desenho da âncora, né? Muitas vezes os pacientes estão querendo fazer a barba totalmente fechada, estilo Gustavo Lima, né? Também, Então, a gente tem que avaliar muito bem isso daí, né? Mas são desenhos que são praticáveis, né? Existe mas se o paciente quiser, só vai orientar, mas se ele quiser, só vai fazer. Não, assim, o meu papel é escolher para o paciente, junto com ele, é lógico, eu não vou ser totalmente incisivo também. Mas o meu papel é escolher uma coisa que vai dar certo, que é praticável, que esse paciente possa não se arrepender. Até porque eu tenho experiência de pacientes que se arrependem das coisas, né? Tem 15 anos de formado, já vi de tudo na vida. Então, o meu papel é esse, é explicar para ele o que é, o que não é, o que pode ser ou não. Mas, sendo dentro do praticável, eu posso realizar. Mas, por exemplo, tem paciente que levanta a testa assim, quer que eu implante cabelo em cima da ruga. Não existe paciente, não existe ninguém que tem cabelo em cima da ruga. O desenho do músculo frontal tem que ficar aqui de fora, né? Então, tem certos tipos de coisas que eu não pratico mesmo. Entendi. Doutor, a partir de qual idade que a pessoa pode fazer ali? Porque tem alguma idade específica? Se a pessoa for jovem demais, ou orienta a não fazer, tão novo? Como que funciona essa questão? Então, vou pegar com exemplos práticos. Eu tenho dois pacientes bastante novos que eu tive, um do sexo feminino e um do sexo masculino. 19 anos de idade. Com a calvície extremamente avançada, até mesmo da menina de 19 anos era extremamente avançada. Que era genética. Totalmente androgenética. Poderia ter uma causa ovariana, né? Síndrome do ovário policístico pode cursar com rarefação capilar e tal, queda de cabelo. Mas não era. Exames todos normais, realmente fator familiar, tinha várias histórias. Operamos, deu tudo certo, tá com cabelão hoje. Abaixo dos 18 anos, nós vamos ter que avaliar bem. É até difícil encontrar casos cirúrgicos assim com essa idade. Mas esses de 19 anos, não existe aquela fala, vamos esperar piorar mais, vou ficar mais velho para operar. Não, o principal estou extremamente incomodado com isso. É cirúrgico? Bom, então vamos fazer. O passo principal é o incômodo do paciente. Entendi. Já peguei pacientes depressivos por causa de perda capilar, tanto de idade mais avançada. Tive um caso de um paciente de 26 anos, o paciente mal olhava para sua cara para conversava olhando para o chão. E depois que esse cabelo desse paciente nasceu, e foi um caso espetacular, eu operei pai e filho na mesma semana. Esse paciente no 6º mês retornou, tinha transformado, assim, o olhar dele olhando no olho para te cumprimentar, sabe? Quase quebrou minha mão para me cumprimentar. Afeta totalmente o autoestima da pessoa, né? Assim, até a saúde da pessoa, que você falou, a pessoa ela era muito reclusa porque afetava tanto ela e ela não se olhava, né? E é engraçado que aí tem gente que quer julgar, né? Principalmente na internet hoje, né? Hoje tem. Isso é frescura. É frescura porque quem tá falando isso deve estar cheio de cabelo na cabeça. Acho que a gente tem que se colocar no lugar. Pra mim aqui, ó, eu falo pra minha esposa, ela fala que tá tudo certo, mas pra mim já me afeta bastante. Eu vejo que eu tenho aqui essa parte e se não cuidar vai piorar. Então, assim, eu tenho que cuidar. E pra mim já afeta, né? Então, assim, pra uns pode ser que é frescura, mas pra mim já não é, entendeu? Tem gente que não se importa, realmente, né? Se falar assim, não tem opção, né? Não tem tratamento. Beleza, vou rapava logo tudo, né? Só falou que o cara de barba careca fica até bonito, né? Então, fica bacana. Então eu já agora, totalmente cara lisa é meio complicado, hein? Não, a barba não tem coragem, tem não. que deixar uma barba pra disfarçar, se raspar tudo. Misericórdia. E, doutor, fala pra gente aqui, pra pessoa hoje que quer fazer um tratamento, o que ele precisa fazer? Qual o primeiro passo? O que ele tem que... Lógico que ele tem que buscar um profissional, mas qual que é o primeiro passo que ele precisa fazer hoje? Eu acredito que muita gente que vai ver hoje esse podcast vai se identificar com o que a gente está conversando aqui. Qual que é o primeiro passo?
Ué, então, assim, o problema é queda capilar. Se for queda capilar, já é uma coisa mais tranquila. Se for só queda, né? Queda capilar ou rarefação, o cabelo tá raleando ou tá ficando careca. Primeira coisa é procurar o profissional médico para poder fazer o diagnóstico. Não é tudo que é cirúrgico, tem coisa que realmente nem tratamento tem ainda. Então, tem doenças, por exemplo, a alopecia areata, já ouviu falar? Alopecia, sim, já é outro segundo nome. A calvície androgenética é uma alopécia também, Entendi. o cabelo cai, né? Mas a alopecia areata é uma doença de cunho... Gente, fugiu a palavra aqui agora. Imunológico. É uma doença autoimune. Seu corpo está destruindo algo dele mesmo. Entendi. Né? Isso não é cirúrgico. Se eu tirar Vamos supor que esse paciente de alopecia areata tem um resto de área doadora, você tira e transplanta lá onde ele perdeu. Vai perder de novo, provavelmente. E é uma doença que caminha pelo couro cabeludo. Agora, existem formas mais graves ainda da alopecia areata, que é a alopecia areata universal, a global. Então, o paciente pode chegar a perder todos os pelos do corpo, sobrancelhas, eu já ouvi falar cílios, disso. tudo. Então, como é que você vai operar um paciente desse se não tem nem área doadora? Ele perdeu tudo. Não tem como, né? Isso E não é uma doença cirúrgica mesmo, para se resolver com cirurgia. Então, tem que fazer o diagnóstico. Às vezes, o paciente, já apareceu muito paciente no meu consultório. Fala, vamos transplantar aqui nessa mancha que apareceu aqui, sem cabelo. É um diagnóstico, muitas vezes, clinicamente ali de olho, você já sabe. Mas é lógico que a gente vai pedir uma biópsia e tal, da região, né? Para confirmar. Mas é uma condição que eu não opero. Aí é tratamento clínico, né? Tem alguns tratamentos que às vezes nem funcionam, mas tem que se tentar. Doutor, e como que é essa causa? Eu já vi pessoas que ou tem no couro cabeludo ou na barba tem aquela falha. Por que dá essa falha? Assim, do próprio organismo, a pessoa ou alguma coisa aconteceu, Então, mas a pessoa tem muita barba aqui e aqui tem uma falhona aqui, não nasce de jeito nenhum. Então, se essa falha apareceu foi uma coisa que apareceu do nada, tá, a gente pode até investigar a alopecia areata. Ela acontece em barba também, às vezes. Entendi. Agora, é uma falha que o paciente sempre teve. Eu tenho duas aqui na minha barba. Tenho até que deixar ela mais comprida, alguns fios aqui para tampar. Essas falhas são da minha barba mesmo, né? Eu nasci com isso. Entendi. Não tem uma explicação. Entendi. Aí estaria indicado o transplante, né? Mas casa de... Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. E é assim, não tem jeito, né? Eu até parei aqui, que vai que eu falava casa de ferreiro, urubu voando, alguma coisa assim. E o senhor o senhor não tem nada de calvície, nunca teve, o senhor nunca fez o procedimento, nem barba, nem cabelo. Não, barba todo mundo briga pra eu fazer, né? Mas eu não sei até que dia mas eu vou querer ter barba. acho que sua barba é... Você acredita que eu nunca tive barba? Comecei com 40 anos de idade agora. Sério? Nunca gostei. Sua barba parece que é meia ruiva também ou não? Puxei o papai. Porque a minha se deixar, ela vai ficando vermelha. Vai no sol, a bicha vai ficando vermelha mesmo. Só a barba. A minha tem vários tons, vermelho, dourado, uma bagunça. Tá começando agora a ficar branco também. A minha tá parecendo um fio aqui também. Toda mesclada aí. Doutor, e sobre a calvície na mulher, ela ocorre só pela genética ou tem outros fatores também? Porque hoje você não vê tanta mulher, pelo menos eu não vejo tanta mulher que tem calvície, né? Mas eu já vi algumas que tem alguma falha, alguma coisa assim, tem menos um pouco, mas isso pode ser genético ou pode ser algum processo ali algum processo que essa pessoa passou ali, algum trauma, por exemplo. Como que funciona, assim, só pra gente poder entender um pouco mais. Assim, nas mulheres, ainda assim, a maioria das alopécias que eu recebo são androgenéticas. Só que a manifestação da calvície androgenética nas mulheres é diferente do homem. Dificilmente você vai ver uma mulher que perde tudo. São padrões mais de rarefação, né? De olhar e ver o fundo facilmente, né? Após uma certa idade aí, os 40, 50 anos, até 30% das mulheres podem manifestar alguma penetrância do gene ali de calvície e ter um raleamento da região. Às vezes é genético, mas essa genética ela vai afetar ali um pouco mais no final, a idade mais avançada. Porque a idade está totalmente relacionada também com a evolução da doença. Quanto mais velho a gente fica, mais ocorre a atrofia do fio. Interessante. Às vezes até em pacientes mais, vamos dizer, sem genética, ele não tem nenhuma perda, nenhuma entrada, nada, mas os vovozinhos geralmente têm um cabelinho lisinho, fininho, né? Vai afinando. Então a idade acaba afinando o pelo. Entendi. E esse afinar é natural do organismo ou também tem alguns fatores externos que afetam o cabelo ficar mais ralo? Então, pior que tem, viu? Lembra de eu falar que a calvície androgenética é um fator gen
E o gen está nesses cabelos aqui, ele tem um receptor para o DHT, de hidrotestosterona, que é um subproduto da testosterona. Entendi. Homem tem, mulher tem. E como é que tá aí o pessoal hoje das academias aí? Me conta, com o uso de anabolizante. Isso. Tá demais. Cresceu muito o número de mulheres realizando cirurgia comigo, que não é que a bomba causou a calvície, ela faz adiantar bastante, né? Afeta, então? Totalmente. É mesmo? Sabe? Olha, e principalmente as drogas de recreação aí das mulheres, que geralmente são DHT puro. Então não adianta nem usar a finasterida, porque já é o DHT puro, você não vai inibir a conversão dele. Essas drogas aí, a mais famosa de uso feminino aí, a oxandrolona, hemogenin, que é a oximetalona. Então essas drogas aí é até importante, porque hoje muita gente faz reposição hormonal, eu concordo que é uma coisa assim importante para pacientes que estão tendo uma qualidade de vida muito ruim, né? Testosterona não é só libido, testosterona é ação, é força, é vontade de acordar para trabalhar, é ânimo, né? Então o paciente que tem uma deficiência, precisa repor, ele tem até que ver o que é que ele está usando. Porque se for um paciente que quer conservar o cabelo, tem um problema de calvície, se as drogas que estão sendo administradas para ele são DHT, ele não vai ter controle, não. Nossa, vai é ser difícil interessante controlar. isso, hein? A gente acha que é algo assim, mais simples, mas na verdade são vários fatores aqui que contribuem para que isso aconteça, né? O cabelo tá caindo, tá com queda de cabelo, tá acontecendo outros fatores externos. E para quem acaba utilizando ali o secador, a chapinha, ou uma pomada, ou um shampoo, também tem que buscar ali um procedimento ali de um produto que seja mais de qualidade, que pode ou não afetar essa queda de cabelo também. Como que funciona? Tem. Existe eu mesmo gosto de passar, por exemplo, um pouco de pomada. Você vai pentear ali e não isso não vai piorar a calvície. Agora, o gel, aquele extra seco, aquele que você pega não. assim, não. Não. Agora vamos falar, por exemplo, da alopecia de tração. Você falou que seca muito o cabelo, escovinha. Ou que usa Esquenta dread. muito, né? Não, eu falo pela questão da tração. Você vai recuando a linha de frente. Entendi. Porque vai perder o cabelo mesmo, por tração. Então, dreads, Puxa, cabelo né, amarrado muito a forte. trança, né? Cabelo amarrado muito forte. Aí vamos para a área da química agora. Ainda mais se usar as duas coisas, química de alisamento química, né? E tração. Vai regredir a linha anterior com certeza. Porque eu conheci pessoas que tinham cabelo absurdamente, só que chegou a um certo nível que a pessoa cortou e deixou baixo. Por quê? Porque estava caindo muito pelo fator de química. Vamos lá. A química, ela é feita para o fio. E aí é por isso que você tem que procurar um profissional que você tenha referência, né? Um profissional de salão, de cabeleireiro e tal. Porque se esse profissional não sabe fazer o procedimento direito e queima o couro cabeludo, a química não é pro couro cabeludo, é pro fio. Então tem que ter muito cuidado para não queimar o couro cabeludo. Senão você vai produzir uma alopécia cicatricial. Vai cicatrizando e parando de nascer fio ali, vai matando o folículo, né? Então é outro tipo de alopecia que a gente falou agora, cicatricial. E fica uma observação, porque hoje a gente vê que cresce muito, principalmente na área de estética, cosmético. Eu conheço muitas e muitas, não aqui falando mal de ninguém, mas o cuidado que mulheres têm que ter em procurar uma profissional, fazer tingir ou fazer algum procedimento químico, né? Porque a gente vê na internet você acha de tudo, né? A gente vai lá e quer fazer um procedimento e dá ruim mesmo, não tem como, né? Você faz um negócio mal feito, vai dar ruim, vai cair o cabelo, vai queimar. E como você está falando que são tantos fatores que influenciam, realmente essa pessoa que faz um procedimento químico e às vezes, vamos falar assim, meio duvidoso, vai ter problema no futuro, né? Vai. E doutor, fala pra gente, o senhor falou que já passou por várias áreas aqui, né, na parte médica. Quanto tempo o senhor já está no mercado? Hoje, quantos procedimentos o senhor já fez? Fala um pouquinho sobre essa trajetória aí. Que eu conheci o senhor já tem vamos falar aí que deve ter um ano e pouco aí, que eu venho acompanhando. Mas o senhor falou que já tem muito tempo aí no mercado, né? Você está me acompanhando um ano e pouco e até agora não operou. Você vê. O que a gente vai ter que fazer para Não, o doutor Vitor fez quanto? Ele deve estar aí com 7 meses. 7 meses? Tá na metade do resultado. Não, então não tem um ano. Foi quando o doutor Vitor... Ah, tá. Eu achei que já tinha dado um ano, porque eu te perguntei. Tá perdoado. Né? Eu falei, mas será que já tem esse tanto tempo? Mas foi quando eu te conheci ali, porque eu também já vinha pesquisando já há um bom tempo. E ele falou, Jorge, eu tô pesquisando há muito tempo também. E eu senti confiança, senti segurança de fazer. Falou muito bem, né, do senhor. Ele é um profissional exemplar, excelente também. Ele é diferenciado. Só mexe com material bom, só faz
eu gosto dele. Segurança. Eu quero mandar um abraço pro doutor Vitor e pra doutora Débora. Eles são diferenciados, porque assim, você chega lá, você é muito bem atendido. Ele te explica totalmente ali, às vezes até o que não precisa, e ele vai na risca, né? Então, voltando aí pro senhor aí, pra falar aí quanto tempo o senhor já tá no mercado, né? Falar aí sobre essa experiência. No mercado de transplante capilar, exclusivamente, sem mexer com outra coisa, eu devo estar aí já uns 4 anos. Uns 4 anos. Mas eu mexo com transplante capilar já há 6 anos. Então eu dividi a minha carreira em transplante capilar e eu era era integrante, eu sou o auxiliar, o primeiro auxiliar do meu irmão, Dr. Hamilton Borges, cirurgião plástico. Então fiquei 11 anos operando com ele. Hoje a gente teve que apartar. Isso aí foi Hoje só tá 100% 100% no transplante. E eles chorando lá sem eu para ajudar ele. Porque a nossa amizade é muito forte, assim, né? Nós somos irmãos, que ele é meu pai, praticamente, para mim, assim. Tem meu pai vivo, mas meu irmão é meu chefe, é meu mestre, me ensinou Sua tudo família que eu sei. toda é de Goiânia? É assim, minha mãe é de Minas Gerais, mas veio para cá ainda criancinha. Meu pai é do interior de Goiás, mas também criancinha já veio para Goiânia. Tá, mas qual que é o melhor pão de queijo, de Minas ou de Goiás? Rapaz do céu, dá uma briga boa. Só vai muito pra lá também? Ou atende lá ou não? Atende só em Goiânia? Não, eu já tive clínica. A minha primeira clínica que eu tive de transplante capilar, eram vários médicos, né? Hoje eu tô sozinho. A gente teve clínica em Goiânia e em Brasília. E eu já tive 2 clínicas de estética também, que eu mexia muito com estética, a parte médica da estética, em Anápolis. Mas vou ser bem sincero com você. Gosto de ficar quietinho aqui no meu lugarzinho aqui. Goiânia é bom demais, né? Demais. Eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, eu já era apaixonado em Goiânia. Eu falava assim, eu vou morar aqui. Meus parentes moravam aqui, eu falava, aqui pra mim, cara, eu gosto demais de Goiânia. Vou pra algum lugar, mas Goiânia é o lugar que eu sou apaixonado. Aqui eu vejo que tem muita oportunidade pra tudo. Inclusive, um dos motivos desse podcast é justamente valorizar e dar mais voz pro empreendedor de Goiânia. Porque aqui tem profissional bom demais, todas as áreas. A oportunidade aqui é muito boa em Goiânia. E a gente sempre investe em mentoria, em curso. E tudo que você vai fazer hoje, que você quer escalar, você quer aprender, você tem que ir para São Paulo. Né? É muito bom? É muito bom. Só que em Goiânia tem gente boa demais. Então, assim, um dos motivos é justamente esse podcast. A ideia, né, de negócios de A a Z, histórias de A a Z. Cada um tem uma história. E a gente quer valorizar os empreendedores, os empresários aqui de Goiânia. Então, esse é um dos fatores importantes da gente começar a trabalhar com o podcast aqui. Então, assim, tá sendo um trabalho muito bacana, porque a gente quer não só trazer convidado para ter gente, mas a gente quer ter um assunto rico como esse, porque, assim, é uma dúvida minha, é algo que eu tenho interesse e, com certeza, tem muita gente que vai ser esclarecido através desse podcast, né? A gente quer trazer insights, quer trazer um depoimento, quer trazer uma história de vida que vai realmente agregar e somar na vida de outras pessoas, né? Então, fala pra gente como que a gente encontra, onde que tá a sua clínica hoje, como que a gente pode achar, porque a gente vai, né, poder falar aqui um pouco do seu trabalho e quem sabe, né, para as pessoas ir lá conhecer o seu trabalho e, né, saber mais como funciona esse transplante capilar aí, fazer um tratamento, né? Sim. Eu estou mais ou menos há 13 ou 14 anos ali na rua 137, no setor marista. Pertinho. É aos fundos ali do edifício Excalibur, né? Onde entra para o estacionamento. Quase divisa, assim, de esquina, assim, com o Madalena Gastrobar. Não, né? Tá pertinho. Almoço muito lá, inclusive, nos intervalos. Então, ali é onde o paciente me encontra para operar sob as minhas mãos. Aí já vou fazer uma propaganda também. Eu tenho uma outra clínica. Eu tenho uma outra clínica de transplante capilar, uma estrutura excepcional aqui em Goiânia, fica no Bueno. A clínica chama Robótica Capilar. Lá você não me encontra operando lá. Lá eu sou um dos sócios, né? Eu, meu irmão Hamilton Borges, Dr. Sérgio Aidar, cirurgião plástico. Lá tem 6 médicos treinados por mim que operam lá de acordo com a técnica que eu aplico. Então é um outro projeto que eu tenho aí para expandir para o Brasil inteiro. É modelo de franquia? Seria modelo de franquia, mas todas sob nossa administração. Sendo franquia de vocês mesmos, né? É, donos da marca mesmo, assim, para não perder qualidade. Porque o que eu vejo das franquias, não estou querendo falar mal de nada, mas a gente tem consultório, a gente
reopera casos e escuta muito. O sistema de franquia eu acho que perde um pouco da qualidade, tá? Agora eu acho que eu com 10 clínicas, por exemplo, eu consigo acompanhar, né, os médicos treinados por mim. E não treinados em um final de semana. Eu tenho médicos que treinaram 1 ano comigo. Todos os dias, debaixo das minhas asas lá, vendo eu operar. Hoje só tem o quê? Só ministra algum curso, alguma mentoria? Só faz esse treinamento com alguma equipe? Ou isso aí é um curso que o senhor faz aberto ou é algo muito específico ali para o público? Não, eu faço um curso assim muito específico. Inclusive, eu nunca divulguei esse curso meu, mas já estou com 8 alunos. Bacana. Dentro dermatologistas, residência de cirurgia plástica, clínicos gerais também. É um curso com um aluno só. Ele me acompanha mais ou menos durante 1 mês, como se fosse um fellowship, né? Então é um curso onde ele aprende tudo da parte cirúrgica, sem firula, tá? Parte teórica. E aí eu dou o caminho das pedras para ele também de tudo que é muito mais difícil que isso, que é a parte de ser empresário, é a parte de mexer com pessoal, com funcionário, administrativo, onde comprar material, onde tem o melhor material com preço melhor. Só ensina então, não só ele fazer o transplante capilar, mas ele empreender. Porque a gente tem essa parte lá, a minha administradora também vai dar umas aulinhas para ele lá, né? A minha administradora, Silmar, dá um beijo para ela. Então, é uma mini residência, vamos dizer assim. E devido a essa procura, de eu nunca ter anunciado isso e tá com 8 alunos já desse jeito, inclusive desses 8, alguns viraram meus funcionários lá nessa outra clínica. Né? Eles treinaram. Pré-requisito foi o curso para trabalhar. Não, lá. Pior que não, teve uns que não. Teve aluno que estudou, 2 estudaram comigo para poder operar lá, exclusividade. Entendi. E acho que tem mais 2 médicos lá que fizeram o curso comigo, mas aí depois terminou o curso e tal, falou, não vou montar a clínica por agora, posso trabalhar lá com você? Eu falei, mas será um prazer. Tá doido? Foi ensinado pelo senhor, então o método é o seu que eles vão aplicar, né? Então, aí agora eu tô lançando um curso, tem um pessoal que tá trabalhando isso aí, já vai começar a aparecer por aí na internet. Bacana. Tá engatinhando ainda, mas vai ter isso daí. Bacana. Doutor, qual foi o procedimento, assim, deve ter chegado a algo muito inusitado lá pro senhor fazer? Inusitado, assim, de transplante capilar. Já chegou algo assim que o senhor fala, não, eu não tô acreditando, não. Já chegou algo bem inusitado lá pro senhor fazer ou não? Sempre é bem certinho, bem... Acho que sim. Não tô lembrado de nada agora, assim, de causar esse espanto assim, não. Não, tranquilo, muito bom. Então, só deixa o seu Instagram. Fala um pouquinho aí do seu Instagram para as pessoas aí que estão querendo aí resolver o problema da calvície ou até mesmo para fazer um diagnóstico, né? Fazer ali uma avaliação, né? Acho que é importante, né? As pessoas procurar fazer isso primeiro. Eu mesmo, as pessoas vão acompanhar aí essa novelinha aí pra gente fazer cuidar aqui da minha careca aqui. Vai ser bacana, hein? Meu filho tem 5 anos e tá falando assim, papai vai ficar careca. Eu falo, tá repreendido, não vai ficar de jeito nenhum. Vou ficar não. Fala pra ele, olha lá que você fica também, genética. E engraçado que o meu avô, ele era, rapaz, o velhinho, ele já tava assim, muito velho. E ele cabeludo. Não, de verdade, era de espantar o tanto de cabelo que o cara tinha. Eu falo assim, isso aí eu não vou ter problema com isso não. Então, aí... esse é o problema da genética, o gen é saltatório. Por que a gente vê vô do olho azul, o pai não tem olho azul e o filho tem olho azul? O gen é saltatório, né? Rapaz, mas que gen bem safado, hein? Porque em vez de pular logo umas 3 gerações, cai logo bem em mim. Caiu bem em você, hein? Rapaz? Cara, que sacanagem, hein? Então, doutor, obrigado por você ter vindo. Bate-papo legal, muito bom mesmo. Acho que tirou não só minha dúvida, mas acredito que a galera aí também. Então, deixe seu Instagram pro pessoal seguir lá, né? Conhecer um pouco mais do seu trabalho, estreitar relacionamento. Né? Eu já tô acompanhando já um tempinho aí, né? E acho que agora vai, né? Então, meu Instagram tem muita coisa lá. Eu coloco até meus hobbies lá, dia a dia, família, tudo. Apesar de que eu não sou muito ligado a Instagram. Tô meio que na marra, porque hoje quem tá fora disso aí tá fora de tudo, né? Mas tem que estar dentro, né? Tô começando a gostar. Então, meu nome é Fernando Araújo Borges, então o Instagram é Dr. Fernando A. Borges, né? Só o A de Araújo. E lá vai ter um pouco de tudo lá, eu gosto de mostrar alguns casos lá, né? Alguns resultados.
Então vai ser bacana, tem muita dúvida também respondida lá, que a gente também Legal. falou aqui. Legal. Eu trouxe um pouco de conteúdo, né? Algumas perguntas que eu vejo que é dúvida minha também, né? A gente já está pesquisando um pouquinho no mercado, então eu senti, falar, vamos trazer essas perguntas, alguma pauta que vai esclarecer. Eu acredito que deve ter muito mais coisas aí, né? Para falar, acho que deve ter conteúdo, né? Passar um bom tempo aí. Tem muita coisa. Muita coisa. Doutor Fernando, obrigado. Gratidão por você ter vindo, tá? Tamo Deus junto. abençoe. Com Amém. certeza vai ter próximos aí episódios aí da gente falando do novo tupete aqui. Vai ter um tupete aqui agora. Eu vou cobrar. Vai dar certo. Vamos pegar você no laço. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Mais um episódio da ABZ Cash. Pra você que quer ficar por dentro aí, ver as novidades, ver os novos episódios, os novos vídeos, se inscreva no nosso canal aí, curta, compartilha, manda pra alguém aí esse vídeo, os novos vídeos. Toda semana a gente tem vídeo novo no nosso canal. É isso aí, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Show demais.